Olá pessoal, tudo bem? Professor Caio aqui de novo. Vamos então partir para a segunda parte da aula do módulo Simulação Computacional na Reabilitação Sustentável. Então, esse módulo está dedicado basicamente à introdução da simulação computacional em si. Antes disso, eu quero anunciar algo bem importante para a gente como grupo de pesquisa, né, o CCAC. A gente vai ter um livro lançado pela editora da UNB. A gente foi premiado, a gente participou de um edital da UNB, a gente ganhou a possibilidade de publicar um livro das nossas pesquisas. Somos 4 organizadores: eu, professor Gustavo Luna, a professora Wanda Zanoni e a professora Jora Cronenberg. Esse livro vai ser lançado ainda este ano, 2020. Vai ser pela editora da UNB. Possivelmente ele vai ter uma versão capa dura, né, uma versão impressa paga, e segundo o edital a gente vai ter uma versão e-book gratuita pela biblioteca da UNB. Então assim que a gente tiver informações, a gente vai disponibilizar. É um livro com 7 capítulos, tem trabalhos bem interessantes com vários tipos de softwares, com várias abordagens e várias escalas. Tá? Mas dentro dessa seara da simulação, eu quero dar um passo atrás para explicar que a gente está tendo essa quarta revolução industrial. Então, a era digital, a era BIM, né, o projeto, ele tem que partir para um outro nível de processo. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: o processo de projeto de vocês já está informatizado? É um processo de projeto já usando alguma ferramenta computacional? E dentro dessa ferramenta computacional, vocês já fizeram algum tipo de simulação? Então, o que é essa simulação no processo de projeto? O que é simular? Simular é um verbo bastante simples, né, mas ao mesmo tempo bastante dúbio. Simular significa parecer real, simular é imitar, representar, aparentar, fingir. Então, simular é um processo de transformação da realidade em outro resultado, em outra realidade, uma realidade modelada. Né? Então, o processo de simulação nada mais do que a transformação do edifício no modelo para chegar, então, no resultado simulado. Então, esse processo de simplificação da realidade atual para avaliação e testes é o processo de simulação. Tá? E muitas vezes esse processo de simulação ele é alimentado por vários dados, que eles montam esse algoritmo, que é essa receita do bolo para eu desenvolver, então, o meu resultado. Então, um processo de simulação, por exemplo, como esse exemplo que eu coloquei aqui, vindo do livro, que é um dos livros mais clássicos da área de simulação, de 2011, o professor Lambert e o professor Hansen lançaram uma publicação, eles são organizadores desse livro, os editores, né? Building Performance Simulation for Design and Operation. É um livro muito interessante da IBIPSA, da Associação de Simulação Computacional. Vocês vão achar isso na internet fácil, a capa do livro está aí, essa capa laranja. Então, eu tenho como um dos algoritmos, por exemplo, para avaliação de desempenho do edifício, eu tenho que incorporar pelo menos os materiais do edifício, tenho que incorporar os sistemas do edifício, tenho que incorporar o clima da cidade e o usuário. O usuário tem grande influência no desempenho do edifício. Então, a partir disso, eu monto um algoritmo, a partir de várias combinações de pesquisa bastante profunda, eu tenho então o resultado, a performance, indicadores, a partir de uma análise combinada desses parâmetros. Tá? E aí, sistematizada, a Ashley organizou um protocolo explicando que o uso da simulação no edifício ele pode ser sistematizado em 3 momentos. O documento da Ashley fala em mais momentos, são 7 ou 8 ou 9 acho, momentos da simulação dentro desse processo de projeto, mas eu vou colocar aqui rapidamente na aula 3 momentos e vou sugerir para vocês um dos momentos que eu acho mais interessantes, talvez o mais útil para vocês. O desenvolvimento do projeto, nessa fase inicial, aí sim eu tenho um grande potencial de usar a simulação para ajudar na tomada de decisão do arquiteto, né? Muitas vezes do arquiteto, do engenheiro, nesse momento inicial, que eu tenho muitas possibilidades de usar simulação e muitas possibilidades de incorporar os resultados da simulação para um melhor projeto. No segundo momento, de validação do projeto, no momento de validação de desempenho, verificar padrão de desempenho, é onde eu tenho muitas vezes um protocolo já estabelecido, como as normas, etiquetagem, certificação, tem o LEED, né, tem o selo aqui, o brasileiro, né, o PBE edifica. Então, esse momento de validação é um momento talvez mais controlado, porque eu tenho já protocolos pré-estabelecidos para fazer o processo de simulação, nos dizendo como fazer a simulação. Um dos casos mais usados hoje no Brasil é a norma de desempenho, a 15.575. A norma de desempenho tem um protocolo de simulação dentro da norma, então usando a simulação, seguindo o protocolo da norma, você usa a simulação para esse momento de validar um resultado, de verificar padrão de desempenho. E um momento que é bem interessante, que o mercado está bem aberto ainda, mas é um momento também que é muito mais aberto para grandes edifícios, grandes corporações, shopping centers, aeroportos, hospitais,
hotéis, né? É o uso da simulação para operação e comissionamento da edificação, para operação da edificação. Então, nesse momento, eu tenho primeiro o projeto em BIM, o projeto automatizado, né, dentro das plataformas BIM, e aí sim eu consigo quase que fazer uma simulação em tempo real para eu conseguir monitorar o consumo energético, por exemplo, o consumo do ar-condicionado, o consumo da iluminação, instalando então sistemas de automatização para melhorar o desempenho, para melhorar o consumo. Então eu tenho esse último uso da simulação, que é o mercado mais aberto, que eu acho que é um campo de pesquisa muito amplo e muito interessante de atuação de vocês no mercado, que eu recomendo. E na pesquisa, na universidade, a gente está muito mais próximo desse momento 1, um momento de entender que a simulação pode ser usada para esse desenvolvimento do projeto nas fases iniciais. Tá? É um pouco disso que a gente vai falar em alguns artigos que a gente vai ler durante o módulo. Tá? Então, para resumir então essa aplicação, desse gráfico mostrando o custo-benefício da simulação, mostrando que, em resumo, aí PD, né, é o design preliminar. Então, o processo de projeto desde a fase inicial é onde eu tenho mais potencial de inserir a simulação e colher melhor resultados, né, colher melhor benefícios. Então, nesse primeiro momento, o custo de instalação, o custo de implantação das mudanças, o custo de melhora do projeto é muito menor, eu consigo ter melhores benefícios, né? Eu consigo coletar melhores benefícios, enquanto no final da fase, esse OP, né, a fase de operação, eu tenho um custo muito maior, ou seja, eu tenho implementação, por exemplo, eu vou trocar esquadria, vou ter que trocar fachada, trocar cobertura, trocar o tipo de vidro. Então, o impacto financeiro na obra é muito maior e o benefício, muitas vezes, com a redução do consumo energético é menor. Eu muitas vezes não consigo trocar, por exemplo, toda a esquadria, eu vou conseguir mudar muito pouco. Então, cada vez mais que eu uso a simulação nas fases iniciais do processo de projeto, eu vou informar um projeto melhor, eu vou formar um projeto melhor, né, através dos meus dados simulados, e vou conseguir colher os benefícios ao longo da vida útil do edifício. Então, cuidado, antecipa o uso da simulação, claro, numa situação ideal. Agora, muitas vezes o prédio está pronto, você vai trabalhar no retrofit, numa reabilitação, e aí sim você vai ter que implementar medidas em outro momento da vida útil do edifício. Né? Não desistam, é só colocando então nessas fases do projeto. E dentro da simulação, eu gosto muito dessa frase do professor Michael Bruce. Michael Bruce é o professor alemão da Universidade Mais, ele enfim, é o criador do EnviMatch, né? Trabalha mais de 20 anos na área de simulação. A parte de cima é dele. Ele fala que o processo de simulação envolve muitas etapas antes e depois da computação em si. E aí eu adicionei alguns verbos interessantes, que eu vejo que o simulador é um profissional mais planejado, ele consegue modelar o sistema, ele consegue avaliar o sistema, ele interpreta o sistema, ele consegue propor mudanças no sistema. Então a simulação ela não é uma planilha de resultados só. A simulação é muito mais um projeto, muito mais organizado. Eu vou ter que simplificar o meu modelo para entender e dar resultados. Muitas vezes o programa de simulação, como o EnviMatch, que eu estou citando aqui, o Michael Bruce, é um programa que requer um pensamento sintético gigantesco. Eu vou pegar um pedaço da cidade, simplificar no programa para conseguir derivar resultados. Então, esse processo de simulação ele é muito maior do que só apertar o botão e o programa desenvolver o cálculo, o simulador, né? O simulador fazer o cálculo. A simulação requer, então, um processo de planejamento que envolve muitas etapas. Então, a simulação tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Né? Na tabela, já vou reduzir aqui, eu vou simplificar prós e contras da simulação. Quem me acompanhou em outras aulas, né, a gente fez outras palestras, eu coloco sempre esse quadrinho, e esse quadrinho está um pouco diferente, porque hoje eu vejo, eu quero falar um pouco das vantagens e desvantagens, inclusive das licenças. Tá? Então, uma das vantagens da simulação, das maiores vantagens da simulação, a maior precisão de resultado, isso comparando com a pesquisa de campo, por exemplo. Eu tenho um resultado muito mais preciso porque eu tenho um dado matematizado, né? Um dado controlado ali no computador, a matemática não vai errar. Múltiplos parâmetros, eu tenho muitos programas que eu vou avaliar muitos parâmetros ao mesmo tempo. Eu tenho menor grau de subjetividade, então o pesquisador ele vai estar ali protegido, né, pelo escudo da tecnologia do computador, então eu vou ter menos variações subjetivas, né, o usuário ele pode estar... Eu lembro muito lá em Teresina, quando eu fiz a pesquisa, eu estava medindo temperatura na parada de ônibus, isso no meu mestrado ainda, lá em 2007. Mas eu lembro que me marcou, eu medindo temperatura e as pessoas, você está medindo ruído? Todo mundo estava perguntando se o aparelho que eu estava medindo na rua era o ruído. Para as pessoas, naquele momento, era muito mais impactante o ruído do que a temperatura, já que é uma cidade de clima bastante quente, tá todo mundo sabendo que a cidade já está... enfim, o problema de conforto térmico era muito forte, muito presente ali, mas o usuário ele tem, então, uma subjetividade muito forte na pesquisa. A simulação também otimiza o tempo, né? Então eu consigo otimizar o tempo porque eu consigo usar a simulação, usar o computador,
Hoje em dia, então, né, com a pandemia, todo mundo em casa, todo mundo online, eu consigo usar a simulação em casa, não dependo do clima para ir a campo, né? Se eu estou fazendo pesquisa de campo, se chove, atrapalha a minha pesquisa. Né? Então, eu tenho essa otimização do tempo que eu uso a tecnologia a meu favor. Posso simular de madrugada, eu posso estar aqui dormindo e o computador rodando a simulação. O NVMe é uma simulação bastante longa, por exemplo. Né? Então, tem vários parâmetros, várias vantagens nesse sentido. Eu tenho a comprovação, eu posso comprovar muito mais precisamente o dado simulado, e eu tenho as licenças subsidiadas, então eu tenho licenças para estudantes, licenças gratuitas nos primeiros 30 dias ou nos primeiros 90 dias, isso é uma grande vantagem então da simulação. Por outro lado, a simulação ela requer um treinamento, né? Então, contras requer um treinamento bastante longo, bastante ampliado, é muito complexo, os programas não são simples de serem desenvolvidos, o acesso à base de dados não é fácil, muitas vezes eu tenho que acessar a base de dados de outras universidades, eu tenho que acessar a base de dados de outros programas, arquivos climáticos são sempre dificultosos, eu tenho alguns laboratórios, como o laboratório que o professor Lames coordena, o LabE, eu tenho sim um banco de dados bastante grande, de arquivos climáticos e a linguagem de programação que muda bastante, isso é um grande desafio. Além do preço das licenças profissionais, que é um preço bastante alto, e eu preciso então de uma dependência, eu dependo muito dessas licenças para desenvolver a minha simulação. Então, falando então das qualidades do profissional simulador, eu listei aqui algumas qualidades ideais então desse simulador. Eu já visto tantas dificuldades, né, tantos prós e contras aí, eu coloquei em xeque algumas questões, eu vou citar algumas delas. Então eu acho que o profissional simulador tem que ser curioso, né, então quem vai simular tem que ter curiosidade, tem que ter um conhecimento prévio. Eu sempre falo para os alunos do Reabilita, né, para os alunos do mestrado, doutorado, já sabe um programa, usa esse. Tá? Então assim, claro que se você tiver curiosidade, quiser aprender algo novo, quem quiser mergulhar no Grasshopper, que é a novidade, todo mundo está simulando no Grasshopper, ótimo, mas é um pesquisador muito afiado que quer trabalhar com simulação. De maneira geral, se você quer incorporar na sua prática, quer incorporar no seu método de trabalho, usa algum programa que você já tem um conhecimento prévio. É fundamental. Gosta de iluminação, fez um mestrado nessa área, fez uma especialização nessa área, estuda um programa nessa área. Então, o conhecimento prévio nesse momento é fundamental para a simulação ficar interessante, né? Ficar mais confiável e mais correta. Tem que ter senso crítico, tá? Não dá para simular aí e começar a acreditar na simulação se você não sabe elaborar um arquivo climático, se você não sabe utilizar o arquivo climático correto, você não vai conseguir ter resultados confiáveis, tem que ter senso crítico. Eu mesmo fiz a simulação esses dias agora para o Galeão, para o Rio de Janeiro, usei o arquivo climático dentro do Zanibilda para o Galeão. Antes da simulação eu percebi que ele chupou o arquivo climático de Santos, São Paulo. É uma cidade próxima, mas com clima diferente. Então, assim, eu tenho que perceber essas diferenças e entender, então, por que aquele arquivo climático foi usado de outra cidade? Eu já simulei para Teresina, por exemplo, no Zanibilda, no passado, acho que em 2017 o programa. Ele estava puxando o arquivo climático do aeroporto Pinto Martins, que é o aeroporto de Fortaleza. É uma cidade próxima, o clima é semelhante, mas 6 meses do ano, Teresina, por estar muito continental, tem um clima muito seco. E Fortaleza, na beira da praia, é um clima muito úmido. Então, nem sempre os arquivos climáticos, eles são, enfim, das mesmas cidades, claro, mas nem sempre da cidade vizinha, da cidade próxima, que o programa entende ali por uma proximidade geográfica, ele vai ser o melhor arquivo climático para desenvolver a simulação. Então, é importante ter senso crítico para avaliar a hora certa de confiar no programa de simulação. Tem que ter paciência, simulação demora, simulação dá errado, tem que fazer de novo, de novo, de novo. Então, a paciência é uma qualidade importante. Tem que ter proatividade para buscar um arquivo climático novo, para buscar um novo programa, para aprender, para ir lá no site, lá no fórum dos desenvolvedores e perguntar, e tirar dúvida e conversar, né? Enfim, tem que ter o investimento, ou seja, eu tenho que comprar o programa, tenho que comprar a licença, ou tenho que comprar uma máquina melhor, um computador melhor, mais rápido, né? Então tem que aprender inglês, então tem que ter um investimento na área de simulação, porque grande parte dos programas de simulação são em inglês. E a capacitação contínua, porque as linguagens mudam, os programas mudam, então tem que ter essa resiliência de sempre estar aprendendo algo novo. Então estou resumindo aí as vantagens basicamente de um profissional simulador, que eu acredito que se você tem um pouco dessas qualidades aí, você está preparado então para mergulhar na área de simulação. Mas qual programa escolher? Então, assim, dentro dos programas que são muito de simulação, eu fiz convidado pela Qualiar. Eu falo muito com muito carinho da Qualiar, porque lá no mestrado, quando eu vim morar em Brasília, a gente fundou a empresa, né? E aí eu me afastei da empresa quando eu passei no concurso como professor da Universidade de Brasília e como professor universitário. Hoje a gente guarda algumas relações de parceria. Eu já participei da empresa como pesquisador do CNPq, quando a gente ganhou o edital de introdução de doutor na empresa.
Então hoje eu falo muito, muito carinho das meninas porque a gente tem essa parceria duradoura, né, de muitos anos. Eu tenho esse carinho especial por ter sido fundador lá no passado da empresa. E elas me convidaram para fazer uma comparação dos programas de simulação que a empresa mais usa. E a gente fez uns quadrinhos interessantes avaliando algumas características e alguns parâmetros e resultados, né? Vocês vão ver esses quadrinhos aqui nos próximos slides, né? Alguns programas de termoenergética, como Design Builder, Energy Plus, o laboratório Big Lera desenvolvia, não sei se desenvolve mais o projeto Euclid, né? Junto com a Energy Plus, e o FI, que trabalha muito mais o material da fachada, o elemento construtivo muito mais na sua síntese. Já na área de microclima e vento eu tenho o EnviMat, né, o Rhino com vários plugins, o ANSYS, que o professor Gustavo usa bastante, e o Autodesk CFD, que hoje é o Workflow. O meu aluno de mestrado, o João Renato, o primeiro aluno de mestrado que eu orientei, trabalhou com ventilação de ambientes hospitalares, basicamente dentro do CFD. Ele tem uma precisão bastante alta e bastante fácil de usar porque está integrado com o Revit.